Essa coisa de ódio não passa de fuga para aqueles que não conseguem lidar com a tristeza. Essa frase de Berserk se encaixa perfeitamente com a saga das formigas quimera de Hunter x Hunter. O arco é um dos melhores da história de todos os animes e mangás porque ele traz vários questionamentos e temas profundos, com o principal sendo um monstro nas condições certas pode virar humano e um humano desamparado pode virar um monstro? E para responder essa pergunta, a gente precisa analisar com atenção o protagonista e o antagonista desse arco, Gon Freecss e Meruem. Os dois são lados da mesma moeda, jovens prodígios que estão destinados a possuir uma enorme força, determinados a conseguir o que querem, custe o que custar, ambiciosos por mais poder e incapazes de lidar com a perda, seja a perda de confiança em uma derrota ou de uma pessoa querida. O que difere esses dois é como eles lidam com essa perda. Um tenta evitar a realidade até o momento que ela é impossível de ser negada, e o outro decide compreender a perda e fazer o melhor que pode com ela, por mais que a primeira reação a ela não tenha sido tão positiva. E através dessa relação entre Gon e Meruem, que nunca se encontraram, a gente vai ter um vislumbre da genialidade que é o arco das formigas quimera. E futuramente, claro, eu também vou analisar com mais profundidade o que pra mim é o auge desse arco, que é a relação entre Komugi e Meruem. Então já lança aquele like que ajuda pra caramba, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixa seu comentário pedindo, querendo mais vídeos de Hunter x Hunter. Tá bom? Eu sou o Lipe e simbora pro vídeo. Capítulo 1, A Grande Fagulha. Pra gente compreender melhor o que provocou uma mudança tão grande em ambos os personagens, vamos pelo início. Pra Gon, a gente precisa relembrar toda a sua jornada desde o primeiro capítulo até o ponto do ataque surpresa de Pitou. Gon era um garoto alegre que, após viver um bom tempo na Ilha da Baleia e pescar todo dia, consegue treinar seu corpo para fazer o exame Hunter. Seu carisma permitiu ao jovem criar amizades rapidamente, o ajudando a procurar seu pai e a enfrentar as maiores ameaças do mundo, sempre sorrindo no final, tornando os amigos de seu pai seus amigos também. E esse ciclo aparentava se repetir com Kaito, um homem que salvou Gon quando criança e aparentava ter um grande orgulho dele. Pra Gon, Kaito não é só uma inspiração, mas a pessoa mais próxima de seu pai que ele procura desesperadamente e que deseja aprovação e reconhecimento. O garoto cansou de escutar em sua jornada que o Jing é um dos Hunters mais fortes do mundo, e aquele que o acompanha nessa jornada por LGL era apenas um aluno de Jing, mas um dos caçadores mais fortes que ele já conheceu. Gon acreditava que mais uma vez tudo daria certo, nada poderia impedi-los. No final, ele criaria uma amizade duradoura, sorriria e... um ataque surpresa destruiu seu mundo. Pitou arrancou o braço de Kaito e, como resposta diante a algo que ele pensava inconcebível, Gon tenta carregar seu Nen e partir para o combate, mas acaba impedido por seu amigo Killua. É nesse momento que um dos maiores paradigmas de Gon é fragmentado de maneira metafórica e literal. Agora, vamos relembrar de Meruem. O rei decide nascer mais cedo rasgando o útero de sua mãe e atacando todos à sua frente, acreditando que qualquer um que é fraco merece morrer, tanto que ele reconhece a força de Pitou ao vê-la sobreviver após um ataque de sua cauda. Meruem não confia apenas em sua força, mas em tudo o que o constitui como ser. Um rei por direito incontestável e perfeito, onde nada deve se provar difícil ou impossível. Meruem é poder. Ele também prova isso com seu intelecto avançado através de jogos de tabuleiro, aprendendo as regras um pouco antes de derrotar os melhores jogadores da região. Mas é aí que surge o primeiro obstáculo de sua vida, uma garota cega chamada Komugi, uma campeã de Gung que enfrenta o rei e o faz enfrentar sua primeira derrota e frustração. Meruem continua a jogar partidas sem parar e sempre encontra a derrota. É nesse momento que um dos maiores paradigmas do rei é fragmentado. Apesar de sua quase perfeição, Meruem é incapaz de ser o melhor. O ataque de Pitou e a perda no Gung têm pesos diferentes, mas possuem uma importante similaridade. Ambos os eventos são surpreendentes para aqueles que o estavam testemunhando, porque quebrava a visão de vida dos dois.
A partir desse momento, Gon precisa lidar com o fato de que Kaito não poderia sobreviver a um inimigo tão poderoso, e Meruem com o fato de que ele não é perfeito, pois ele pode sim perder, assim como todo ser vivo. Não tem problema. Para lidar com a perda, Meruem insiste, tenta várias vezes, aposta o braço e acaba criando gosto pelo jogo. Gon decide não ponderar sobre sua situação, se engana e logo volta a sorrir, alegando sem embasamento que Kaito não estava morto. Ao lidar com a realidade, o Meruem se adaptou a ela. Já o Gon simplesmente a ignorou. Capítulo 2 – Adaptação à realidade. Vemos essa relação com a perda sendo repetida por todo o arco e sendo um fator fundamental para o desenvolvimento dos dois personagens. A ilusão de Gon é tão grande que ele se põe de frente com o corpo zumbificado de Kaito, leva uma sequência de golpes dele e ainda diz que pode reverter a situação. Já o Meruem passa a questionar o motivo de sua derrota e foca sua atenção apenas ao Gung, deixando seus guardas reais lidar com os planos para a dominação da humanidade. Durante esse período de adaptação, possuímos um contraste e um paralelo muito interessante. Gon, aquele que teve a pior perda, só demonstra sua raiva e indignação quando colocado diante da fonte de seu problema. Por outro lado, Meruem, pouco a pouco, percebe essa perda de outra maneira e passa a viver com um conflito interno sendo exposto a todos os seus guardas. Perante a fonte de seu problema, Meruem se apaixona. Enquanto que Lua se preocupa com Gon, mas é incapaz de falar algo direto com medo de abordar um assunto que magoe seu amigo, Puff se sente cada vez mais tentado a matar Komugi e forçar o rei a retomar seu caminho predestinado. Esses dois são os mais próximos dos personagens que analisamos aqui e se encontram sem forças para ajudar, incapazes de gerar uma mudança interna através de estímulos externos. Killua se vê obrigado a fincar a realidade na cabeça de Gon, o desmotivando e tirando a marca registrada de seu amigo, que é o otimismo cego, enquanto Puff traz seu rei e comete um ato contra sua própria natureza de servo. Mesmo com esse peso aumentando a cada dia e hora que se passa, os dois são incapazes de agir. Gon engole e camufla sua dor, mesmo possuindo um grande grupo de amigos ao seu lado que poderia ajudá-lo, enquanto Meruem precisa encarar algo novo sozinho, sem saber nomear o que está sentindo e sem poder pedir ajuda aos seus guardas para não demonstrar fraqueza. Um nega a realidade mesmo cercado de pessoas queridas, e o outro se adapta a ela mesmo estando praticamente sozinho. E com uma nova fagulha, os dois chegam às consequências de suas ações. Capítulo 3 – O Estopim. Pouco antes da invasão ao palácio, Meruem assegura a seus súditos que vai dominar a raça humana e que não desistiu de seu plano. Seguro de si, ele caminha até o quarto de Komugi, onde encontra a pobre garota sendo atacada por um falcão. Por instinto, ele ataca o pássaro com sua cauda, mesmo golpe que usou contra as outras formigas quimeras ao nascer. E então, da maneira mais genuína e natural possível, o rei pergunta a Komugi se ela está bem, mostrando traços muito mais humanos do que ele próprio pensava ter. A relação que se constrói com Komugi o humaniza. Pouco tempo depois, Netero e Zeno invadem o palácio utilizando uma chuva de flechas de Nen que acabam perfurando Komugi. Em um ato de altruísmo e legítima preocupação, Meruem ordena a Pitou que cure a garota. Aquele que matou inocentes, se alimentou de caçadores e acreditava na força absoluta, tá resgatando uma garota inocente do ataque de 2 caçadores que supostamente procuravam lutar contra o rei por motivos humanos. Quando eles deixam a sala, Gon logo entra e se depara com Pitou, a origem de sua fúria. A partir desse momento e até o final do arco de eleição, Gon não volta a sorrir. A assinatura característica do garoto some, assim como sua esperança na vida de Kaito. Incapaz de conter sua fúria, ele chega a se tornar uma ameaça a Komugi inocente, obrigando Pitou a fazer a operação em determinado tempo, a fazendo implorar para que ela termine a cirurgia e até fazendo com que ela quebre seu próprio braço para assegurar que ela não pretende fazer nada. Tarde demais para botar alguma razão na cabeça de Gon, Killua é magoado por ele e decide deixá-lo sozinho. Enquanto o antagonista do arco vai demonstrando qualidades notáveis, o protagonista, consumido por uma ira implacável, demonstra características de um vilão.
O início de estopim de Gon é a quebra do próprio braço de Pitou. A guarda real arrancou o braço de Kaito em um ataque surpresa, onde sua motivação envolvia uma caçada e diversão. Mas agora no palácio, ela quebrou seu próprio braço para demonstrar que estava disposta a fazer tudo o que podia para salvar a vida da garota. Duas ações parecidas com motivos opostos, mas que despertam o mesmo dispositivo no garoto. Sem saber lidar com isso, Gon toma a decisão de esperar 1 hora sem refletir sobre a situação, com seus olhos grudados em seu inimigo, e um pensamento já definido em sua cabeça: ele precisa de uma resposta que nunca iria ter. O estopim de Meruem é o Falcão atacando a Komugi. Pela primeira vez, ele usou de maneira instintiva sua força para salvar alguém. Logo ele, o rei, cuja vida vale mais que todos os seus súditos. Em conflito com essa informação, que em sua mente intelectual talvez não fizesse sentido, mas que provém do seu coração, ele busca adaptar ela ao seu objetivo atual, dizendo a Netero que gostaria de usar sua força para criar um mundo de igualdade. Quando o Hunter mais poderoso desafia para um confronto, Meruem alega que não deseja lutar, que não quer usar a força e que pretende resolver tudo através do diálogo. E pra mim, essa subversão de valores entre o antagonista e o protagonista, onde o vilão cada vez mais parece um herói e o herói cada vez mais parece um vilão, é uma decisão muito precisa do Togashi e, principalmente, é construída de maneira impecável. Você já deve ter notado um tema recorrente. O Gon afunda cada vez mais na raiva irracional quando se depara com algo que não consegue aceitar. Meruem se encontra confuso quando lida com algo que vai contra sua natureza e decide se adaptar a ela, tentando encaixar essa nova ligação com Komugi em sua vida. Um perde a razão, enquanto o outro encontra um novo sentido. Por mais que a realidade dos dois tenha sido completamente mudada no reluzir da fagulha e na explosão do estopim. Capítulo final: nasce o monstro, morre o humano. Nos momentos finais do arco, acompanhamos Gon distante de seus amigos com um rosto sério, se fechando em um casulo onde a fúria o corrói e impede qualquer um de chegar perto. O garoto tá fora da realidade. Quando a guarda real finalmente admite que Kaito está morto e não tem volta, Gon é atacado pela realidade, tomando a forma de desespero. Sozinho, precisando aceitar em um lampejo o que tanto negou porque sabia que iria doer muito, Gon surta e decide usar tudo de si. O garoto desiste da ideia de voltar a ver seus amigos, de sobreviver após a luta e até mesmo de ver seu pai. Sua vida, seus sonhos, seus amigos. Tudo some incinerado pelas chamas do ódio. Ele vai além dos limites de seu Nen e se transforma em um monstro. Mark Twain uma vez disse que a raiva é um ácido que provoca mais danos ao recipiente em que é armazenado do que no local em que é depositado. A única parte dessa frase que não se encaixa com a transformação de Gon é o fato de que a raiva foi apenas uma das várias emoções que provocaram angústia no garoto. E diante de algo que não conseguia lidar, ele joga fora sua consciência e paga o mais alto preço. Todo o árduo progresso que ele conseguiu através do treinamento de seu Nen é jogado fora. Gon é hospitalizado em coma, próximo à morte. A fim de conseguir a força que precisava para esmagar seu inimigo, o Gon morreu. Ou morreria, se não fosse por uma luz que apareceu em sua vida. Por um amigo que, mesmo magoado, jamais abandonaria Gon, algo que, sem perceber, perdido no precipício do desespero, ele havia feito. Do outro lado, Meruem perde algumas memórias após sua intensa batalha contra Netero, e assim como Gon é salvo por aqueles que o amam. No pouco tempo que teve antes de recuperar suas memórias perdidas, vemos que suas atitudes voltam a ser como na época logo após sair do útero, prepotente, inflexível e desumano. Puff tentou de todas as maneiras impedir que o rei recuperasse as memórias, pois é naturalmente assim que ele deveria ser. O guarda real estava quase conseguindo o que queria, quando o nome Komugi, dito por Welfin, desperta as memórias do rei. Nesse momento, as lembranças retornam juntas de sua humanidade. Meruem, mesmo sabendo que Puff estava se esforçando demais para evitar que ele se lembrasse de Komugi,
agradece seu súdito pelo cuidado, e mostrando preocupação e zelo por Pitou, ele ordena que Puff vá atrás dela para saber como a guarda está. Pouco tempo depois, ambos estão mortos e Meruem sabe que logo será sua vez. Ele, por mais que tenha ameaçado Elfin anteriormente, é misericordioso e o deixa viver. Então Meruem parte, enfim, em direção do que realmente importava todo esse tempo. Na sua breve vida, ele aprendeu a valorizar o que ama a ponto de abandonar todo o seu orgulho e sentimentos negativos em prol do que realmente importa. Meruem se ajoelha perante a Palmer, uma humana meio formiga pateticamente fraca quando se comparada a ele. O sentimento que ele cativa agora é o completo oposto ao ódio de Gon. Tudo que Meruem quer é estar com Komugi. Sua vida durou pouco, mas o que deu sentido a ela não foram suas incontáveis vitórias, sua grandeza ou seu enorme poder, mas sim uma derrota, a perda no tabuleiro. Eu ouso dizer que durante um bom tempo ele já estava jogando sem se importar e sem visar a vitória, mas sim se importando com a companhia que ele tinha nesses momentos. Diante de um dilema que consistia em tentar resistir ao envenenamento, algo impossível, ou aproveitar o tempo que lhe restava, Meruem aceitou a realidade mais uma vez e compreendeu que a sensação misteriosa que o deixava angustiado era, na verdade, o amor, e como um humano, ao lado daquela que ama, Meruem morreu. Negou a realidade, abrindo mão de seus sonhos, amigos e da própria vida para realizar um desejo efêmero, motivado por emoções negativas e passageiras. O outro, através de uma nova realidade, aprendeu que é capaz de amar, criou um laço mais poderoso do que si próprio e, em seus últimos momentos, deu valor ao que realmente importa, colhendo através de emoções positivas cultivadas um fim delicado, tocante e magnífico. Ambos exploraram novas emoções, mas Gon não soube lidar com isso, e a subversão de valores que temos aqui é muito bem escrita e fica como uma lição para nós leitores e espectadores da obra: a importância de lidar com a perda e encarar a realidade. No fim das contas, Gon, que saiu vitorioso dessa guerra contra as formigas quimera, se sentiu imensamente derrotado, e Meruem, que saiu derrotado dessa guerra, se sentiu imensamente vitorioso. Dois lados da mesma moeda. Um homem que se tornou um monstro e um monstro que se tornou um homem. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, e eu realmente acho que esse contraste entre os dois, né, o Gon e o Meruem, é um dos fatores que denota a genialidade do Togashi e também ressalta a qualidade monstruosa do Arco das Formigas Quimera. Também acho que uma análise assim é muito importante para a gente enxergar na profundidade, né, o que o autor está escrevendo e também a qualidade dos dois personagens. Então já deixa aquele like que ajuda pra caramba, tá? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e quer mais vídeos de Hunter x Hunter. Se você quer mais vídeos de Hunter x Hunter, deixa também o seu comentário que, cara, motiva pra caramba e também é um feedback bem importante para eu saber que vocês querem mais. Então é isso, muitíssimo obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu! O Togashi escrevendo esse desenvolvimento em paralelo do Gon e do Meruem é simplesmente fantástico, ainda mais com a relação deles se construindo e desconstruindo, com Meruem e Komugi, com Killua e Gon. Cara, é muito fantástico, é muito incrível, e é isso, tamo junto e até mais.